Pessoal, boa tarde mais uma vez. Então, hoje nós iniciaremos a aula de metrologia. Então, esse conteúdo totaliza 36 horas, tá? Nós vamos trabalhar praticamente 10 encontros. Não tudo online, pessoal. Nós estamos na esperança aí que retorne o quanto antes os encontros presenciais e para nós darmos continuidade nesses conteúdos. Então, essa parte aí mais introdutória, essa parte mais básica da metrologia é possível nós estudarmos de forma online. E outro detalhe, né, galera? Vocês vão trabalhar com a parte de usinagem em máquinas operatrizes e nós vamos retomar tudo esses conteúdos, né, esses instrumentos na prática. Então a ideia é que vocês saibam ler e interpretar uma medida. E logo quando retornarmos, estava a previsão para nós retornar em agosto, estamos aguardando essa validação. E assim que nós retornarmos, nós trabalharemos esse conteúdo, daremos continuidade nesses conteúdos de forma presencial. Beleza? Então vou apresentar a ementa para vocês do que nós vamos trabalhar nesse conteúdo que totaliza 36 horas de metrologia. E também vamos iniciar com os instrumentos de medidas simples. Então as aulas vão ser bem tranquilas, não vou sobrecarregar vocês. Vocês vão ter alguns exercícios que eu vou passar para vocês, claro. Formato de entrega, vocês podem fazer a resolução em duplas. Então, para quem não tem muitas vezes um recurso, o companheiro pode auxiliar, beleza? Então vamos nessa. Então, o objetivo geral da nossa UC, que é Fundamentos da Tecnologia Mecânica 2, desmembrando essa UC, nós teremos a disciplina de metrologia. Então, a ideia é propiciar uma visão geral das principais variáveis que se fazem presentes e subsidiam a atuação do técnico em eletromecânica, especialmente quando aos fundamentos técnicos e científicos relacionados à matemática, à física aplicada, materiais de construção mecânica, elementos de máquinas, desenho técnico mecânico, metrologia, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, de forma a criar uma base consistente que possibilite o posterior desenvolvimento das competências técnicas específicas. Então, esse conteúdo, pessoal, é o conteúdo, digamos, introdutório. Vocês vão ter um módulo específico 1, específico 2 e específico 3. Então, o que vai dar embasamento nos próximos módulos é essa fundamentação teórica e essa fundamentação introdutória, que está Fundamentos da Tecnologia Mecânica 1, Fundamentos da Tecnologia Mecânica 2. E também, se tiver, Fundamentos da Eletricidade Industrial. Toda essa parte de fundamentação dará embasamento para os módulos seguintes. Como objetivos específicos, compete a reconhecer os instrumentos de medição de controle utilizados na fabricação e manutenção mecânica, a parte de metrologia, reconhecer os princípios da organização no desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade, demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais no momento presencial, claro, não ficar brincando quando estiver em uma situação prática, quando estiver na oficina, não é um local para brincadeiras, então tem que ter atitude e ética. Vocês vão trabalhar com máquinas operatrizes, são perigosas, então tem esses objetivos aí que competem a vocês como futuros técnicos. Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas. Então, a ideia é se ajudar. Se algum aluno, um colega não compreendeu, é que o outro colega oriente, dê suporte, digamos, se ajudem nas atividades, né? Outro detalhe, assim, um colega fica muito ocioso e o outro trabalhando demais, então não é o recomendado, não é uma postura técnica. Então a ideia é, como vocês vão trabalhar em equipe, que todo mundo faça a sua parte. Conhecimentos. Então, vocês vão ter um conhecimento histórico da metrologia, as aplicações, algumas normas básicas utilizadas nesse conteúdo. Vão conhecer as unidades de medidas e vão realizar conversões de unidades. Então, nós trabalhamos com a parte de intercambiabilidade, digamos, mundial. Então, tem que muitas vezes fazer a conversão dessas unidades. Então, vocês vão se deparar muito com muitos materiais do sistema inglês. Só que aqui nós trabalhamos no sistema métrico. Então, vocês vão ter que converter muitas vezes a polegada para
o milímetro, a polegada para o centímetro, tá? Então vocês vão ter que realizar algumas conversões. Tipos, características, aplicações, uso e conservação dos instrumentos. Então também vocês vão conhecer como que se faz a limpeza desse instrumento posterior à utilização. Vão conhecer o que é uma régua graduada, o que é uma régua de controle. Vão conhecer as trenas, que isso aí acredito que são instrumentos já conhecidos por vocês. O esquadro, gabaritos de verificação, gabarito de raio, de rosca, de folga, calibradores passa não passa, entre outros. Os tipos de paquímetros, os sistemas utilizados, sistema inglês, fracionários, sistema inglês milesimal, sistema métrico, traçador de altura, mesa de desempenho. Então, isso aqui está tudo relacionado à parte mecânica, pessoal. Vocês vão estar trabalhando agora que vocês já ingressaram praticamente no segundo módulo. Vocês vão ter a parte de fabricação mecânica. Então, vocês vão se deparar com todos esses conteúdos. Ah, como que eu vou cortar um material lá na serra, professor? Cara, qual que é o instrumento ideal para você cortar? Muitas vezes, dependendo do tamanho, utiliza-se uma trena. Muitas vezes, se o tamanho é menor, utiliza-se um paquímetro. Então, vocês vão ter que ter esse conhecimento desses instrumentos e também as escalas na sua devida graduação. Vão ter conhecimento sobre micrômetros, os tipos internos, externos, entre outros tipos, os digitais, analógicos. Vão conhecer os relógios comparadores, suas finalidades, para que eles servem, os relógios apalpadores, onde que é utilizado na parte metal mecânica. Vão conhecer o goniômetro, que é um instrumento utilizado para medir ângulos. Então é semelhante ao transferidor de graus. Blocos padrão, também vocês vão ter esse conhecimento. Nós não temos esse instrumento de medida, o bloco padrão, ele serve para calibração, mas vocês vão ter conhecimento como que é feito o empilhamento, como que é feito a ajustagem desse bloco padrão. Vão ter conhecimento sobre a mesa de desempenho e também o rugosímetro, que está integrado nesse semestre. Vocês vão ver a parte de tolerância dimensional e tolerância geométrica. Pessoal, aqui está como carga horária 40 horas, mas totaliza 36 horas. E o método de avaliação vai ser situações problema, algum desafio que eu vou propor a vocês, e também a resolução dos exercícios. Vocês vão ter o conhecimento, digamos, abordado na sala virtual online, que vocês vão ter a aula, e depois vou propor alguns exercícios para vocês. Então, tudo está relacionado à parte da metrologia. O que vocês fariam lá no momento presencial, vocês vão fazer aqui no momento online. Só que não tão extenso, né, pessoal? Então, estou trabalhando de tal forma que vocês não vou sobrecarregar vocês. Vocês vão fazer, a ideia é que vocês tenham essa ideia de conhecimento e façam essas entregas aí de acordo com o conteúdo explanado. Beleza, meus jovens? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Até o momento não. Então vamos nessa, vamos tocar o barco. Qualquer dúvida, pessoal, só abrir o áudio aí, o microfone e dar um grito, beleza? Então, o histórico e a importância da metodologia, pessoal. Então, como fazia o homem há cerca de 4.000 anos atrás para medir comprimentos? Eis a questão. Então, imagine lá dos primórdios, o pessoal já construía as pirâmides, construíam os templos, mas qual que era o instrumento de medidas que eles usavam para tomar como base? Vocês têm ideia? Corda, às vezes? Varra, Corda? uma coisa assim? Isso. Ah, mas tem que ter uma unidade de medida, né? Então, não Ah, pode é ser. qualquer corda que você vai ter um. Como é que você vai padronizar uma corda? Tem cordas hoje de 5 metros, 2 metros, 1,5 metro. Então, qual que era a unidade de medida que eles tomavam como base na época? Polegada? Palmo? Exatamente, esse era baseado nas partes do corpo humano. Então, baseava-se
nas partes do corpo humano. Então, a polegada, o pé, a braça, a, pole, a jarda também. Então, tudo isso aí era o passo também, era tudo baseado no corpo humano. Então, vocês quando crianças, quando vocês tinham que medir lá, ó, dividir lá o campo para jogar bola, sei lá, talvez, vocês não contavam os passos? 10 passos, depois dividiam no meio, colocavam um chinelo lá para fazer a divisão. Então, seria basicamente dessa forma ainda. Então, olha só, a polegada, o palmo, o pé, então tudo isso aí tem algumas medidas hoje padronizadas. Então, a polegada padronizada internacionalmente equivale a 2,54 centímetros, ou melhor, 25,40 centésimos de milímetro. Então, 25,4 décimos de milímetro, ou 40 centésimos de milímetro. Então, aqui em centímetro é 2,54, mas se fosse em milímetro seria 25,4, certo? O palmo, 22 centímetros, ou 220 milímetros, e o pé, 30,48 centímetros. Olha só, a jarda, uma unidade muito utilizada no sistema inglês, pessoal. Então, essa unidade utiliza-se nos campos de futebol americano. Não sei se vocês já viram na internet ou em algum filme. Quando deu 30 jardas o deslocamento da bola. Então é tudo baseada nesse sistema inglês. Então, uma unidade medida inglesa lá no norte americano utilizam-se essa unidade medida. O passo equivale a praticamente 3 pés. E a braça, olha só, a braça era a distância entre os dedos médios do rei até a outra extremidade da mão esquerda ou direita do rei. Então não era todo mundo que tomava essas medidas. Então lá no sistema inglês, lá nas antiguidades, era baseada no corpo do rei. Ó. Aqui não está, aqui só está explanado a polegada, o palmo e o pé. E aqui a jarda, a braça e o passo, mas era baseada no corpo do rei. Então isso otimizava, digamos, a padronização. Mas quando morria esse rei e vinha outro rei maior ou menor, pessoal, então não tinha uma padronização específica. Então ia mudar, a jarda já não equivaleria, digamos, a 25,44 centímetros, a braça não valeria o padrão de 2,2 metros, tá? Então isso aí não ficava padronizado antigamente. Então, com o passar do tempo, a evolução foi querendo se padronizar as unidades de medida para o comprimento. O côvado. Então, olha só, medida padrão na região onde morava Noé. Então, acho que foi o Rudinei. Rudinei que falou a corda, Rudinei? Sim. Pois é, então, olha só. Uma corda. Por isso que eu quis falar assim, a corda é legal. Mas poderia ter uma corda como uma corda, digamos, natural lá, de coqueiro, não sei, eles fizeram uma corda, mas a unidade medida daria, digamos, 3 palmos, que equivaleria a 66 centímetros. Então, para eles fazerem lá, digamos, a Arca de Noé, utilizavam esse tipo de unidade medida. Mas tinha, digamos, a corda que totalizaria, digamos, 66 centímetros. Isso que eu queria falar, explanar antes com vocês. Então, aqui uma medida, o côvado, que era uma unidade medida padrão lá da região onde que moravam, né? Que totalizava, digamos, 3 palmos ou 66 centímetros. Os egípcios, pessoal, então usavam como padrão a medida de comprimento o cúbito, tá? Então era a distância do dedo médio até o cotovelo. Só que pessoas têm tamanhos diferentes. Tá? As pessoas não têm tamanhos iguais. Então isso aqui também não tinha uma padronização para essa unidade de medida dos egípcios. Então daí foi o surgimento do cúbito padrão. Então, como as pessoas têm tamanhos diferentes, o cúbito variava de uma pessoa para outra. Então, ocasionava-se maiores confusões no resultado das medidas.
Então, para serem úteis, era necessário que os padrões fossem iguais para todos. Então, diante desse problema, os egípcios resolveram criar um cúbito padrão em um lugar do próprio corpo. Então, eles passaram a usar em suas medições barras de pedra e com o mesmo comprimento. Então, foi assim que surgiu o cúbito padrão. Então, com o tempo, as barras passaram a ser construídas de madeira para facilitar o transporte, e como a madeira logo se desgastava ou acabava se diminuindo o tamanho, foram gravados comprimentos equivalentes a um cúbito padrão nas paredes dos principais templos egípcios. Então, desse modo, cada um podia conferir periodicamente sua barra ou mesmo fazer outras quando necessário. Então, eles já deixavam lá, digamos, a distância menor é uma distância inferior, uma marca lá, e uma distância superior como uma marca. Então, cada um poderia calibrar seu instrumento, ou até mesmo fazer um instrumento novo para ter o seu instrumento de medida. Então, nos diversos paredes aí dos principais templos deixavam lá, digamos, colocava assim um prego embaixo ou um prego em cima. Então, a distância entre o prego inferior ao prego superior seria o padrão de medida para o cúbito no tempo dos egípcios. Já nos séculos XV e XVI, os padrões mais usados na Inglaterra para medir comprimentos eram a polegada, o pé, a jarda e a milha. E são até hoje, pessoal. Essas unidades medidas que lá do século XV, até hoje, preservaram-se suas unidades. Já na França, no século XVII, ocorreu um avanço importante na questão de medidas. Então, a toesa, que era então utilizada como unidade de medida linear, foi padronizada em uma barra de ferro com 2 pinos nas extremidades e em seguida chumbada na parede externa de Grand Châtelet, nas proximidades de Paris. Então, dessa forma, assim como o cúbito padrão, cada interessado poderia conferir seus próprios instrumentos, uma toesa, que é equivalente a 6 pés e aproximadamente a 182,9 centímetros, praticamente uma braça, praticamente 2 metros de comprimento. Então, lá na França também tinha essa unidade de medida que seria a toesa, e tinha seu padrão de medida que equivaleria, na verdade, na época lá, a 182,9 centímetros. Entretanto, esse padrão também foi se desgastando com o tempo e teve que ser refeito. Então surgiu, pessoal, um movimento no sentido de estabelecer uma unidade natural, isto é, que pudesse ser encontrada na natureza, e assim ser facilmente copiada, constituindo um padrão de medida. Havia sempre outra exigência para essa unidade. Ela deveria ter seus submúltiplos e múltiplos estabelecidos segundo um sistema decimal. O sistema decimal já havia sido inventado na Índia, 4 séculos antes de Cristo. Então já trabalhava-se com o sistema decimal, que seria o nosso metro hoje em dia, pessoal. Então nós temos décimos, centímetros, milímetros, mas é tudo de acordo com o sistema decimal. Então, finalmente, um sistema com essas características foi apresentado por Talleyrand, na França, num projeto que se transformou em lei naquele país, sendo aprovado em 8 de maio de 1790. Estabelecia-se, então, que a nova unidade de medida deveria ser igual à 10ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Essa foi a nossa novo padrão de metro, ou seja, a primeira definição do metro, que deveria ser a 10ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Então, baseado na natureza. Só que isso não resolveu todos os problemas relacionados à medição. Até hoje nós temos alguns problemas, algumas divergências, pessoal, e que nós vamos conhecer agora no decorrer da aula. Então, a primeira definição. O metro é baseado, olha só, a primeira definição, onde se originou, 1793. 1790 foi o conselho, 1793 foi realizado o padrão do metro naquela época. Então, o metro é baseado nas medidas obtidas pelos astrônomos franceses, Delambre e Mequin,
que utilizaram a Toesa como unidade e mediram a distância entre Dunkerque e Montjuic e materializaram o metro padrão em uma barra de platina de seção retangular de 4,05 centésimos de milímetro por 25 milímetros, como a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Olha só, pessoal, 1/4 seria daqui, aqui onde é que está o cursor do mouse, até aqui no ponto aqui de início, aqui no Polo Norte. Então, 1/4 do meridiano terrestre foi medido com a Toesa e definiram o metro padrão naquela época. Então, ele foi constituído numa barra de platina de seção retangular de 4 milímetros a espessura e 25 milímetros a largura, e a Toesa, que seria 182 centímetros. Olha só, isso aqui foi nessa época aqui, em 1793. Ó, passaram-se alguns anos, mais de 100 anos, e em 1889 tivemos a segunda definição do metro internacional. Então, naquela época, o metro foi definido como a distância entre dois extremos de uma barra de platina, depositada nos arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima flexão, na temperatura de 0 graus Celsius. Com o avanço da ciência, o padrão foi aperfeiçoado e o metro foi constituído em seção transversal em X, a fim de apresentar maior estabilidade, e também foram adicionados 10% de irídio para tornar o material mais durável, e foram também definidos 2 traços em seu plano neutro, de maneira que a medida fosse mais perfeita. Então, olha só, a primeira definição era uma barra plana de platina, onde a altura totalizava 4,5 centésimos de milímetro por 25 milímetros. Olha só, pessoal, agora ele foi definido lá em 1889, mais de 100 anos depois, definiram que deveria ser esse metro, para ter uma maior estabilidade, ser construído em X, e marcando-se 2 marcações e apoiados sobre 2 pontos de mínima flexão. Olha só, 2 roletes aqui, ou poderia ser 2 apoios, numa distância de 571 milímetros. E aqui seria esse plano neutro, onde é que seria realizado a calibração do metro padrão. Então, aqui nós temos um metro. Primeira definição era barra chata, segunda definição, depois de 100 anos, 114 anos, 119 anos ali depois, tivemos uma mudança no metro padrão. Então foi feito o metro em X. Só que olha só, pessoal, essa definição aqui, olha só como que era o metro padrão da época, em 1889. E ainda tem nos laboratórios e nos museus esses metros, tanto aqui no Brasil quanto lá na França e em outros países também. Então, essa aqui foi a segunda definição do metro internacional. A terceira definição, pessoal, olha só, foi recentemente, mas olha, praticamente 100 anos depois também, ó, de 1889 para 1983. Praticamente 100 anos depois, tiveram uma outra definição do metro, que é a que permanece até hoje. Então, essa última definição do metro padrão internacional, ela é recomendada pelo Inmetro no Brasil, segundo a 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas de 1983, e a definição foi mudada para: o metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 999.792.458 avos de 1 segundo. Então, olha só como que os caras definiram o novo metro. É o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 299.792.458 avos de 1 segundo. Essa definição resultou na velocidade da luz no vácuo ter seu valor exato de 999.792.458 avos do metros por segundo. Então, essa aqui é a última, e aqui tem, até então, a definição do metro. Pode se mudar futuramente, pessoal? Pode.
os estudos estão avançando, a tecnologia sempre está se aperfeiçoando, se aprimorando. Então, vai que lá no ano 2100, os caras já, o 2090, 2080, os caras não criam uma outra definição para o metro internacional. Então, de 1983, nós temos com a definição essa terceira aqui que prevalece até hoje. Então, por isso que está padronizado o nosso metro padrão internacionalmente. Beleza? Então, aqui nós temos uma tabela com os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, ela está baseada no Sistema Internacional de Medidas, Sistema Internacional. Então, olha só, o metro, para cima nós temos os múltiplos do metro e para baixo os submúltiplos do metro. Então, o metro para cima, decâmetro, hectômetro, quilômetro, megômetro, gigâmetro, terrâmetro, peptâmetro, hexâmetro. Esses aqui são os múltiplos do metro. Essa constante aqui, pessoal, é 10 elevado a 2, seria 10 vezes 2. 10 vezes 10, na verdade. Então, nós vamos ter 100 metros. Agora, 10 vezes 10 vezes 10, nós vamos ter 1000 metros. Agora, 10 vezes 6 vezes multiplicando por 10, nós vamos ter um megâmetro. 9 vezes multiplicado por 10, nós vamos ter o gigâmetro. Então, aqui são os múltiplos do metro. E aqui os submúltiplos do metro. Então, nós vamos ter o decímetro, o centímetro, o milímetro, o micrômetro, o nanômetro, o picômetro, fentômetro e atômetro. Então, esses aqui são os submúltiplos do metro. E aqui na parte de cima, os múltiplos do metro. Então, o fator pela qual a unidade é multiplicada. Então, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, assim nós vamos fazer as conversões de múltiplos e submúltiplos do metro. Aqui também nós temos, pessoal, as mais usuais na área técnica, que seria o metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, e aqui o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, olha só, pessoal, na parte de baixo, divide-se por 10, certo? Na parte de cima, multiplica-se por 10, da esquerda para a direita. E na parte de baixo, divide-se por 10, da direita para a esquerda. Então, vamos analisar a seguinte situação. Se eu tivesse 1 metro, ó, tem 1 metro aqui, eu tenho um aqui onde é que está o cursor do mouse. Eu quero saber quanto que vale 1 metro em milímetros. Quanto que vale 1 metro em milímetros? Então, eu vou multiplicar por 10. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1 metro em milímetros, eu vou ter 1000 milímetros. Mesma situação a seguinte. Eu tenho 1000 milímetros. Eu quero saber quanto que dá em metro 1000 milímetros. Eu vou dividir por 10. 1000 dividido por 10, 100. 100 dividido por 10, 10. 10 dividido por 10, eu vou ter 1. Então, está aqui a nossa tabelinha de conversão. Ah, eu quero saber quanto que equivale 2.000 metros dividido 2.000 metros em quilômetros. Ó, tá aqui 2.000 metros. 2.000 dividido por 10, nós vamos ter 200. 200 dividido por 10, nós vamos ter 20. 20 dividido por 10, nós vamos ter 2. Então, 2 quilômetros. Beleza? Então, nós vamos fazer essas conversões aqui, talvez, como um exercício. É bem tranquilo de fazer essa atividade. Pessoal, estão tranquilos essa parte de conversões? Sim. Aqui bem tranquilo, né, pessoal? Tá bem interativo, aqui bem explicativo. Como você converte... Ah, eu quero saber quanto que vale 1 metro em centímetros. Então, ó, 1 metro, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100 centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Tá? Só que eu tenho que, na parte de cima eu multiplico, na parte de baixo eu divido. Beleza?
Fechou, galera. Então, vamos nessa. Instrumentos de medidas simples. Então, primeiramente, nós vamos ter como um instrumento muito simples, muito usual na área metal mecânica, é a régua graduada. Então, o metro articulado e a trena são os mais simples entre os instrumentos de medida linear. A régua apresenta-se normalmente em forma de lâmina de aço carbono ou de aço inoxidável. Sempre dar preferência para o aço inoxidável. Nessa lâmina estão gravadas as medidas em centímetros e milímetros conforme o sistema métrico, ou em polegada e suas frações conforme o sistema inglês. Percebam, a régua graduada, aqui na parte de baixo nós temos o sistema inglês, que é a polegada. Então, ó, 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas, 6 polegadas, 7 e 8 polegadas. Então, tá a parte graduada na parte inferior da régua é o sistema inglês. Na parte superior é o sistema métrico. Então, é de 1 em 1. Então, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Só que o intervalo de 1 centímetro, nós temos 10 traços de 1 milímetro. Então, cada tracinho da distância do 0 até 1 centímetro equivale a 1 milímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, que equivale a 1 centímetro. Então, 10 milímetros. 11, 12, 13, 14, 15 milímetros ou 1,5 centímetros. 16, 17, 18, 19, 20 milímetros ou 2 centímetros. Então, vocês têm que fazer muitas vezes essas conversões. Então, duas unidades muito usuais hoje em dia, tanto em qualquer departamento, pessoal, de vendas, de compras, de manutenção, de fabricação, vai ter essas duas unidades integradas, o sistema inglês e o sistema métrico. Então, é por isso que é de fundamental importância vocês conhecerem essas duas unidades de medidas. Então, a régua de encosto interno, então, ela é destinada a medições que apresentem faces internas de referência. Então, obviamente que aqui vocês vão ter a parte de desenho técnico com o Matheus. Então, aqui tem uma peça em corte. Então, vocês devem estar pensando, o que é isso aqui, será? Então, uma peça pode ser cilíndrica, retangular, deveria ter uma outra vista para saber que tipo de formato que é essa peça, mas é uma peça que tem um rasgo ou um furo interno e uma superfície plana. Então, a régua de encosto interno tem essa face mais alongada aqui, que você vai ter que tomar como base. Então, se tem uma face plana e tem essa ponteira plana aqui na régua, você vai conseguir coletar dimensões da altura desse objeto. Então, nesse caso, tem 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38 milímetros. Então, tem 38 milímetros. Olha só, se cada tracinho aqui no sistema métrico equivale a 1 milímetro, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38 milímetros é a altura desse rasgo ou desse furo dessa peça. Então, a régua de encosto interno é utilizado para esse tipo de situação. Régua sem encosto. Então, nesse caso, devemos subtrair o resultado, o valor do ponto de referência. Então, ó, eu não tomei aqui a superfície plana aqui da régua como referência. Então, nessa ilustração aqui, tem a parte do 10. Então, aqui seria o 0. Tá? Olha só, aqui tomou como referência. Mas eu poderia pegar também essa face aqui como referência. Certo? Então, daria uma leitura direta. Ó, aqui totalizou 76 milímetros, mas ficou o quê? 10 para fora. Então, tem que diminuir esse 10. Obviamente, aqui que nossa leitura seria de 66 milímetros o comprimento desse objeto. Tá? Então, se eu tomei aqui o 10 como referência, esse traço aqui do 10 como referência, então eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66 milímetros.
Ou pegar a dimensão total aqui e subtrair o 10 milímetros que está em vazio. Então, nós vamos ter a medida de 66 milímetros. Régua de encosto externo, então, destinada a medições de comprimento a partir de uma face externa, a qual é utilizada como encosto. Então, aqui, ó, a superfície plana da régua encostou numa superfície plana do objeto e consegue medir o comprimento com uma maior exatidão. Então, aqui, 190 milímetros, ou 19 centímetros. Só que o que eu vou pedir para vocês, pessoal? Na parte mecânica, tente tomar como base o milímetro. Então, aqui deu 19, mas coloca 190 milímetros. Tá? Na mecânica de precisão, nós vamos utilizar muito o milímetro. O centímetro já se torna uma medida grosseira para essa área de atuação. Então, vamos já se habituar em falar milímetros, beleza? Olha só, uma régua de profundidade, então utilizada nas medições de canais ou rebaixes internos, também pode ter uma graduação no sistema inglês ou também no sistema métrico. Régua de dois encostos, foi que nós mostramos ali atrás também, então dotada de duas escalas, uma com referência interna e outra com referência externa, e ela é utilizada principalmente pelos ferreiros. Então, os ferreiros que utilizavam esse tipo de instrumento de medida. Então, encosto externo, graduação na face oposta, e encosto interno, graduação nessa face interna. Então, o encosto externo tem lá do outro lado, vamos imaginar ali lá na outra face da régua está a escala graduada. Régua rígida de aço carbono de seção retangular, então utilizado para medições de deslocamentos em máquinas ferramentas, controle de dimensões lineares, traçagem, entre outras. Lá, pessoal, nós temos essas réguas de aço inox de 1 metro, tem réguas de 500 milímetros também, que nós vamos estar utilizando aí futuramente na parte de ajustagem, traçagem, nós trabalharemos com essas réguas também. Quanto à conservação desses instrumentos, pessoal, então evitar que a régua caia ou a escala fique em contato com as ferramentas comuns de trabalho, então não deixar junto com macetes, martelos, punções sobre esse instrumento, então pode acabar danificando a escala da régua. Então, evitar riscos ou entalhes que possam prejudicar a leitura da graduação. Não flexionar a régua, isso pode empená-la ou quebrá-la. Então, pois a régua é de aço, pessoal. Vocês viram lá a disciplina do Marcelo da Corégio. Então, o sistema elástico e o sistema plástico. Se você flambar muito essa régua, ela vai ser deformada plasticamente, ela não vai conseguir voltar à sua posição normal. Então, isso aí não é recomendado, se dobrar uma régua de aço inox ou até mesmo de aço carbono. Então, se ela se deformar plasticamente, ela não vai voltar só a seu estado normal, natural. Então, vai danificar a régua. Não utilizar para bater em outros objetos, isso aí tá louco, né? Limpá-la após o uso, removendo a sujeira, aplicar uma leve camada de óleo fino antes de guardar a régua graduada. Então, procedimento padrão de conservação. Isso eu falo, pessoal, tanto lá na oficina da unidade, lá que vocês vão estar trabalhando, vocês vão ter que ter esse cuidado, e até mesmo quando vocês ingressarem numa indústria. Então, é esse cuidado, esses procedimentos que vocês deverão atender. Esse que é o objetivo de vocês aprenderem e saírem como técnicos, saber atuar também nessas conservação dos instrumentos. O metro articulado. Então, o metro articulado é um instrumento de medição linear fabricado em madeira, alumínio ou fibra. Esse aí, o nono de vocês, eu acho que utilizavam na parte de carpintaria, mas também ainda é muito utilizado. Os vidraceiros utilizam ainda esse metro articulado, marceneiros também utilizam o metro articulado para pequenas peças, né? Então, ainda e não está em desuso, mas você vê raramente a utilização desse metro. Antigamente era mais visto, era mais usual.
A trena, então, trata-se de um instrumento de medição construído por uma fita de aço, fibra ou tecido. Ela é graduada em uma ou ambas as faces, no sistema métrico e também no sistema inglês, ao longo de todo o seu comprimento com traços transversais. Então, a trena, acredito que também não é novidade, não é um instrumento, digamos, novo ao ver de vocês. Em geral, a fita está acoplada a um estojo ou suporte dotado de um mecanismo que permite recolher a fita de modo manual ou automático. Tal mecanismo, por sua vez, pode ou não ser dotado de trava. Então, olha só. Aqui nós temos uma fita, um metro articulado. A fita metálica com uma trava aqui e aqui o encosto onde vai ser fixado a medição. Então, uma aresta, um rebaixo de uma peça consegue fixar aqui a ponta da fita e você vai deslocando, desenrolando a fita métrica. Internamente tem um carretel. Bateu a medida, você quer fazer uma análise mais cautelosa, você coloca, aperta-se nessa trava. Então perceba que a maioria dessas fitas métricas aqui tem a trava. Ó, tem um dispositivo aqui, um botão. Se o operador flexionar para baixo, pressionar para baixo, vai acabar travando o carretel ali interno esse mecanismo. Então, pode ser com trava ou não. Em geral, a fita está acoplada a um estojo ou suporte dotado de um mecanismo que permite recolher a fita de modo manual ou automático. Tal mecanismo, por sua vez, pode ou não ser dotado de trava. Olha só. Aqui, olha só, meus amigos. Aqui tem uma fita, uma trena, só que ela é de tecido. Percebam, essas fitas aqui são de tecido, não é uma fita metálica. E o recolhimento dela, ela é manual. Perceba que tem aqui essa alavanca, esse bracinho aqui com esse manípulo. Então é para recolher. Então onde que vai ser utilizada essas fitas, essas trenas? Em lugares de maiores comprimentos, sei lá, uma planta de um prédio, planta de uma fábrica, querem montar um armazém novo, então muitas vezes o operador vai lá, vai medir, ver se tem espaço suficiente para fazer essa nova instalação. Fita métrica na parte metal mecânica, pessoal, dificilmente vocês vão utilizar, mas é o paquímetro, o micrômetro, os instrumentos mais precisos. Esse aqui é um instrumento grosseiro, mas mecânicos utilizam para readequações de máquinas, equipamentos, estruturas e layouts dentro das indústrias. Mas por isso que é interessante vocês terem esse conhecimento desse dispositivo. Infelizmente eu não tenho aqui para demonstrar para vocês esse dispositivo só em figuras, mas reforço novamente, pessoal. Isso aqui, nos encontros presenciais, nós vamos ter um breve embasamento, nós vamos recapitular todos esses conteúdos aí que nós estamos trabalhando de forma online. Então, se tiver alguma dúvida aí, por favor, dê um grito. No que eu puder sanar enquanto aula online, eu vou estar aqui à disposição. Mas nós vamos rever um pouco desse conteúdo na prática. Então, eu posso, antes de iniciar uma atividade prática lá com vocês, ou o técnico que vai trabalhar com vocês, ele vai dar suporte novamente com esse instrumento físico. Vai ser palpável, vocês vão ver ali a gradação, vão ver todos o princípio de funcionamento desses dispositivos. Isso aí, meus amigos. Então, aqui trabalhamos com os instrumentos de medidas simples. Aqui um outro instrumento. O sistema inglês, então o sistema métrico, vocês vão ver que é bem mais fácil. Então, nós não apresentei para vocês, já vou trabalhar esses dois conteúdos, o sistema métrico e o sistema inglês agora, e depois nós vamos para os simuladores e vocês vão ter esse conhecimento básico para a primeira aula de hoje. Já na aula que vem, nós vamos trabalhar com os paquímetros. Nós vamos conhecer os paquímetros. Tá? Então, polegada, pessoal.
A unidade de medida denominada polegada foi criada pelo rei Henrique I da Inglaterra durante o século XVI. Sua origem está ligada à medição utilizando o próprio polegar, consistindo na largura entre a base da unha e a ponta do dedo. A média do polegar de um ser humano corresponde a aproximadamente a 2,54 centímetros ou 25,40 milímetros. Atualmente, a medida polegada é muito utilizada em situações cotidianas, como referencial para o tamanho da tela dos televisores e monitores de computador. Quando nos deparamos com uma promoção informando que a televisão possui 29 polegadas, hoje é 60 polegadas, 46 polegadas, estamos diante de um aparelho que possui a medida da diagonal da tela de aproximadamente a 73,66 centímetros, a de 29 polegadas. Então, a tela de vocês ali de 20 polegadas, ou de 40 polegadas, 42 polegadas, 43 polegadas, hoje tem uma infinidade de modelos de televisores, vocês podem saber qual que é a dimensão da tela, sem muitas vezes estarem presente ou na frente da televisão. Então, para realizarmos essa conversão, basta utilizarmos uma regra simples de 3. Olha só, como que é medir as televisões, pessoal? Então, essa aqui é uma tela de 29 polegadas. Então, nós temos aqui a polegada e a... Opa! Uma polegada, quanto que vale? E aqui a conversão em centímetros. Então, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Eu quero saber qual que é o tamanho. Então, uma polegada X, 25,4 vezes 29 polegadas, que é o tamanho usual dessa televisor. Então, 1x é igual a 29 vezes 2,54. X é igual a 73,66 dividido por 1. Então, logo, o comprimento diagonal da tela de 29 polegadas equivale a 73,66 centímetros. Então, vocês podem estar fazendo esse cálculo aí na televisão de vocês. Tá? Então, você não ouve falar assim, promoção na televisão de 120 centímetros. Então, é uma polegada, promoção do televisor de 42 polegadas. Tá? Só tomando como base. Então, essa medida para televisores é o sistema inglês. Pô, professor, mas só a televisão que utiliza a polegada? Não, galera. Vocês vão trabalhar com inúmeros materiais na indústria que é polegada. Então, vocês vão trabalhar com barras chatas, vergalhões, tudo em polegada. 5 oitavos, meia polegada, 3 quartos, 7 oitavos, uma polegada 16 16 avos, uma polegada em um oitavo, uma polegada e meia. Então, tem uma infinidade de medidas que vocês vão se deparar quando ingressarem no mundo do trabalho, seja no setor industrial, no setor de vendas, de componentes talvez metálicos, né? Ou perfis, não sei. Então, o sistema inglês tem como padrão a jarda, e a jarda também tem a sua história. Então, esse termo vem da palavra inglesa yard, que significa vara, em referência ao uso de varas nas medições. Esse padrão foi criado por alfaiates ingleses. Então, olha só, os alfaiates utilizavam eles tinham que fazer uma padronização, olha só, e padronizaram a jarda como vara. Então, a jarda teria sido definida, então, como a distância entre a ponta do nariz do rei e a do seu polegar, com o braço esticado. A exemplo dos antigos bastões de um cúbito, foram construídas e distribuídas barras metálicas para facilitar as medições. Apesar da tentativa de uniformização, a jarda da vida prática não se conseguiu evitar que o padrão sofresse modificações. Então, as relações existentes entre a jarda, o pé e a polegada, também foram instituídas por leis nas quais os reis da Inglaterra fixaram que um pé equivale a 12 polegadas, uma jarda equivale a 3 pés e uma milha terrestre equivale a 1.760 jardas. Isso é padrão. Não sei se vocês já perceberam, para quem tem motocicletas, tem algumas motocicletas que é dada em milha.
lá o velocímetro. Então, você consegue monitorar, como que eu poderia falar? Como que é essa parte de motocicleta? Alguém de vocês sabe me explicar melhor? Eu sei que tem umas Virago, umas Shadows aí que são em milha terrestre. É só uma conversão, né? Então, se a moto rodou 2.000 quilômetros, que seria nosso sistema métrico, tem algumas motocicletas que vai ter que fazer a conversão, 2.000 quilômetros em jardas. Então, praticamente uma jarda, 2.000 quilômetros. Ó, o 1.760 metros equivale a uma milha terrestre. Então, o deslocamento de 1.760 metros, que vai estar lá no velocímetro da moto, equivale a uma milha terrestre, dadas em milhas. Nesse sistema, a polegada divide-se em 2, 4, 8, 16 partes iguais. As escalas de precisão chegam a apresentar 32 divisões por polegadas. E tem outras mais precisas, pessoal, que equivalem a 64 divisões por polegada. E outras mais precisas a 128 partes no intervalo de uma polegada. Então, enquanto as demais só apresentam frações de 1/16 avos de polegada. Então, a mais usual é essa 1/16 avos. Mas tem divisões aqui que começa a aumentar a precisão, que equivale a 32 divisões. Então, deixando mais precisa, vai ter 64 divisões o intervalo de uma polegada. Certo? Outro detalhe aqui, pessoal, eu achei interessante colocar aqui nesse slide, as representações da polegada. Então, como que é a unidade do milímetro? É o mm. Da polegada, vocês vão pôr aqui, ó, essas aspas aqui. Então, vocês vão pôr esse sinalzinho aqui para a polegada. Então, uma polegada, a unidade medida é isso aqui. Se vocês se depararem com algo que tem um in, também é a simplificação de polegada. Então, in também equivale uma polegada. E outro detalhe, vocês vão se deparar com int. Então, int aqui também é a palavra inglesa que significa polegada. Então, vai ter 3 int. Então, sabe que é 3 polegadas. Mas na área metal mecânica, nós vamos trabalhar muito com essa primeira aqui, com 1 e mais uma fração aqui, só que nós vamos ter que pôr essa unidade medida, tá? Essas aspinhas. Olha só, pessoal, aqui nós temos uma polegada ampliada. Então, olha só, esse detalhe aqui que foi circulado, aqui foi dado um zoom aqui na parte de baixo. Se vocês perceberem, cada tracinho equivale a 1/16 avos de polegada. Ó, o segundo traço, esse segundo traço é esse cara aqui, ó, 1/8. O terceiro traço, 3/16. O quarto traço, 1/4. O quinto traço, 5/16. O sexto traço, 7/8. O sétimo traço, 7/16 avos. E aqui o oitavo traço, meia polegada. Então, o que eu já quero deixar bem claro aqui para vocês? O intervalo de uma polegada, pessoal, tanto do paquímetro quanto das réguas graduadas desse sistema, ele tem 16 divisões. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisões, o intervalo de uma polegada. Tá? Ó, 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 7/8, 3/8, 7/16, meia polegada, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, uma polegada. Também nós vamos ter essas mesmas divisões aqui, essas medidas aqui, na escala da régua, que essas aqui embaixo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisões. Então, logo, o intervalo de uma polegada equivale a 16 divisões. 16 divisões. O que é essas frações aí? 1/16, 1/8, 3/16, 1/4? Calma, pessoal. Calma, já vou explicar para vocês. Então, observe que
Na ilustração anterior, estão indicadas somente frações com numerador ímpar. Então, isso acontece porque sempre que houver numeradores pares, a fração é simplificada. Então, logo, o numerador do primeiro traço aqui não é 1,16? Ó, é 1,16. O primeiro tracinho aqui, ó, esse primeiro traço equivale a 1,16 de polegada. O segundo traço, ó, é 2,16, é 1,16 mais 1,16. Se eu tenho dois traços aqui, ó, 1 mais 1, eu tenho 2, então 2,16. Só que não pode ter numerador par na polegada fracionária, pessoal. Então, nós deveremos simplificar ou dividir por 2. Então, se eu tenho 2,16, 2 dividido por 2, 1, 16 dividido por 2, 8. Então, logo, o segundo traço é 1/8. O terceiro traço, ó, 3,16. O numerador é ímpar? Show de bola, permanece. O quarto traço é 4,16, só que tem que fazer o quê? Tem que simplificar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 16, dividido por 2, o 4, nós vamos ter 2. Dividido por 2, 16, nós vamos ter 8. Então, nós vamos ter 2/8. Ainda está com o numerador par. Então, 2/8, 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então, logo, o quarto traço é 1/4. O quinto traço, ó, numerador ímpar. Então, 5,16. Sexto traço. Então, 6,16 aqui. 6,16, olha só. 6 é par. Então, 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Então, esse traço aqui, no sistema inglês, equivale a 3/8. Então, nós não podemos deixar 6,16. Então, quando tiver numerador par, nós vamos ter que deixá-lo irredutível, deixar ele como ímpar, tá? Outro traço aqui, ó. Se aqui era 6,16, aqui é 7,16, ó. O numerador é ímpar, permanece 16. E aqui, ó, meia polegada, 8,16. Se o intervalo de uma polegada tem 16 divisões, 8 é a metade, né? Então, nós vamos ter meia polegada. Então, 8,16 simplificando, nós vamos ter 1/2. Beleza? Então, 8, 16 avos, 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Nós temos 4/8. O numerador é par. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2, 4. Então, nós vamos ter 2/8. 2/4, na verdade. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Então, nós vamos ter meia polegada. Mas vocês não vão ficar fazendo essas continhas, pessoal. Isso aqui é só para ter esse embasamento inicial. Vocês vão bater o olho e já vai saber qual que é a medida do sistema inglês. Então, vocês vão aprender no decorrer da disciplina e também nas atividades presenciais, nas atividades práticas. Pegar o paquinho, você vai bater lá, pegar um vergalhão, nós vamos fazer essa atividade aqui. Então, fiquem bem tranquilos, nós vamos pegar os instrumentos, nós vamos lá no estaleiro, nós vamos pegar diversos materiais, tanto no sistema métrico quanto no sistema inglês. Vamos aprender a interpretar o paquímetro, que é o mais usual, tá? Aqui nós estamos trabalhando só com a escala de polegada, que vai estar integrada no paquímetro também. Mas vocês vão pegar réguas graduadas que está só em polegada. Não vai ter um nônio que nem tem no paquímetro. Mas a escala é a mesma. Isso que eu quero explicar para vocês. Então, polegada, numerador par, não pode. Temos que deixar ímpar. Então, perceba, todos os numeradores aqui, ó, são tudo ímpar. O que está em cima aqui, tudo ímpar. Abaixo pode ser par, mas o numerador tem que ser ímpar. Perfeito? Olha só, aqui o 6,16. O 3/8, na verdade. Ó, o 3/8 aqui são quantos traços? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 traços. Então, 6,16. 6,16, nós vamos ter 6 vezes 1,16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,16. 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Então, assim, sucessivamente, pessoal. Quando tiver numerador par, simplifica deixando ímpar. Então, olha só, pessoal. Nessa leitura aqui,
A leitura na escala consiste em observar qual traço coincide com a extremidade do objeto. Na leitura, deve-se observar sempre a altura do traço, porque ele facilita a identificação das partes em que a polegada foi dividida. Olha só. Nós temos mais uma polegada aqui, né? Vocês conseguem perceber, pessoal? Nós temos mais uma polegada. Então, ó, uma polegada aqui tem 16 divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu não vou continuar contando 17 e 18 divisões. Eu tenho uma polegada aqui. Agora, o que der a mais de uma polegada, eu vou começar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, até 16 divisões você vai ter 2 polegadas. Terminou 2 polegadas, começa novamente. 1,16, 1/8, 3,16, 1/4, 5,16, 3/8, assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, nós temos 1 polegada e 1/8. Por quê? Ó, tem 1 inteiro de polegada mais 2 tracinhos. Então, se aqui equivale a 2,16, não pode numerador par, 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. Então, 1 polegada e 1/8. Certo? Outro detalhe que eu gostaria de explicar aqui para vocês. Olha só. Os traços de 1,16, eles são os menores. Consegue perceber a altura do traço de 16? Olha aqui, são menores. Então, sei 1,16, 3,16, 5,16, 7,16. Os traços dos 8 são um pouquinho maiores. Esse aqui dos 1/4 tem que ser um pouquinho maior para diferenciar. Tem instrumentos que é dessa forma aqui, para facilitar a coleta da dimensão. Então, ó, 1/8 teria essa altura. Ó, os oitavos tudo com essas alturas aqui, normais. Os quartos aqui deveriam ser um pouquinho mais alto. Então, eu sei que aqui é 1/4, meia polegada, 3/4 e 1 polegada. Então, só esses dos quartos aqui que estão juntos, que estão da mesma altura dos oitavos. Tem sistemas, tem escalas graduadas dos paquímetros de réguas que dos 1/4 aqui são maiores. Então facilita muito. Vocês vão se deparar assim conforme as aulas, pessoas vão pegar, tá certo. Os menores aqui são os 16. Entre os 16 estão os oitavos e também os quartos, só que os quartos vai ter essa altura um pouquinho maior. E o meia polegada é uma altura maior, só para identificar aqui. Esse bater aqui, a medida desse objeto fosse nesse comprimento aqui, você saberia que a medida seria meia polegada. Bateu nesse cara aqui, a altura aqui, ó, desse zero até esse cara aqui, ó, aqui vai ter uma altura específica. Então você vai saber que tem essa altura de 1/4, meia polegada, e aqui é o 3/4. Então parece um pouco complicado, pessoal, mas vocês vão ver que com o passar do tempo vocês vão se antenando, vocês vão percebendo essa ideia dos instrumentos medidas. Então, olha só, 1,16, 1/8, 3,16, 1/4, que vocês já entenderam que a escala graduada do sistema inglês tem 16 divisões no intervalo de 1 polegada. E que o segundo traço seria 2,16, só que não vou falar assim, eu quero comprar uma chapa 2,16. Não podem, vocês não vão entender. Ninguém vai entender vocês 2,16, claro que o técnico vai conseguir, não, você está falando de 1/8. Isso aí. Mas o termo técnico é falar 1/8 a espessura da chapa, não 16, 2,16avos. 2,16 aqui, que seria o segundo traço, simplifica, tornando-se 1/8. Olha só, pessoal, o que eu falei para vocês antes ali. Que as alturas Olha, aqui nós temos uma altura bacana. Aqui ficou legal para esclarecer para vocês o que eu estava falando no slide anterior. Essa aqui, 1,16. Esse cara, 1/8. 3,16, 1/4. Porque olha a altura aqui do traço da escala. É a maior? 1/4 aqui. 5,16, 3/8, 7,16, meia polegada. Ó, percebo que o meia polegada é um pouquinho maior aqui dos quartos. Tá? Então aqui eu tenho o denominador 16, esses tracinhos menores.
Denominador 8, aqui nos tracinhos um pouquinho maiores, aqui é tudo 8. Denominadores com 4 aqui, ó, 1/4, meia polegada, aqui é quarto, 3/4, então 1/4, meia polegada, 3/4, 1 polegada. E metade de 1 polegada tem um tracinho um pouquinho maior, e 1 polegada um traço bem maior, que equivale aqui a um comprimento total de 16 divisões, tá? Então, isso aqui é só para simplificar, esclarecer para vocês que vocês vão tomar muitas vezes uma medida de E, não vai precisar vocês ficar contando quantos tracinhos. Você bateu o olho na dimensão ali, em qual traço que coincidiu o objeto que vocês querem medir, vocês vão dar uma leitura direta. Olha só, pessoal. Fiz questão de trazer aqui uma régua graduada nos dois sistemas, olha só. 1 centímetro na parte superior. Aqui, int, o que é int? Polegada, né? Então, int é polegada. E aqui, mesmo se não tivesse esse int aqui, você saberia que aqui nós vamos ter algumas divisões. Então, deixa eu só esclarecer. Nós vamos ficar um tempinho aqui nesse slide só para que eu possa mostrar para vocês. Ó, então, nós temos 1 centímetro na parte superior do sistema métrico, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Quando eu falo centímetros, pessoal, eu posso fazer a conversão sabendo que é 50 milímetros, porque tem 50 tracinhos que equivale a 5 centímetros. Então, 5 centímetros é equivalente a 50 milímetros. Outro detalhe aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Na parte de baixo, aqui do sistema inglês. Eu falei para vocês, nos slides anterior, que o intervalo de 1 polegada tem 16 divisões. Então, olha só, partindo do 4 aqui até o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisões. Esse é isso aqui que nós estamos fazendo, tá? É o mais usual. Pô, professor, mas se eu quiser aumentar ainda a precisão, coletar medidas menores com maior precisão. Então, olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Do intervalo do 0 até 1 polegada. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 divisões. Então, aumentamos mais. É como se nós colocássemos mais um tracinho entre o tracinho do 16. Então, a menor unidade era 1,16, aqui nas 16 divisões, a menor unidade aqui vai ser 1,32. 1,32, 2,32, 3,32. Ó, mas olha só, 2,32. Vamos simplificar 2,32. Se nós tivéssemos mais um tracinho, ó. Aqui é 0, 1,32 entre esse traço e esse traço, que ainda está o cursor do mouse. Então, nós temos o primeiro tracinho aqui, 1,32. O segundo traço é 2,32. Pô, mas o numerador é par. 2 dividido por 2, 1,32 dividido por 2, 16. Então, logo, esse tracinho aqui vai ser 1,16. Nós só aumentamos a capacidade, diminuímos ainda mais a possibilidade de medição de peças menores. Tá? Então, seria isso aqui, ó. 1,16, 1,32. Calma aí. Tá aqui, deixa eu pegar o 0 aqui. 0. 1,32, 2,32, 3,32. Legal, olha só. Agora que eu percebi que nós temos esses tracinhos aqui que orientam a coleta da leitura. Percebo que tem esses tracinhos aqui na horizontal. Então, ó, logo esse tracinho aqui na horizontal é 16, pessoal. Ó, se esse cara aqui é 1,16, olha aqui, ó, tô no mesmo traço. Opa. 1,32, 2,32, 3,32, 4,32. Vamos ver. Aqui tá nos traços de 1/4. 1, 2, 3, 4. 4, 16, simplificando, nós vamos ter 1/4. Bacana, nem tinha me atentado a essa possibilidade. Mas conseguiram entender aqui, pessoal?
O intervalo de uma polegada, 16 divisões, ó, 16, porque 16 divisões, aqui 32 divisões. E já aumentou a precisão, né? A resolução, nós conseguimos coletar dimensões menores, mais precisas. É possível nós coletarmos dimensões ainda menores no sistema inglês, pessoal? Me ajudem aí. Acho que sim, né? Vai até Sim? 64. Show de bola, show de bola. Olha só aqui as divisões de 64. Nós temos aqui uma carreirinha, um intervalo de 1 polegada, onde é que tem 64 divisões no intervalo de 1 polegada. Então era como se nós pegássemos aqui a unidade aqui do 1 até o 2, aqui onde é que está 32 divisões, colocasse mais uma divisão entre esses vãozinhos aqui dos 32. Então nós vamos ter essa medida aqui, ó, 64 divisões. Então começa 1,64 avos, 2,64 avos, 3,64 avos, 4,64 avos, só que tem que simplificar, que vai dar as dimensões reduzidas do sistema inglês, tá? Mas eu já vou falar para vocês, aqui dificilmente nós vamos utilizar muito esta aqui de 16 divisões, mas é existente a polegada, o sistema inglês, com uma precisão maior. Então você consegue aumentar a precisão do, da unidade, da escala, tá? Nós vamos trabalhar com uns 128 avos, pessoal, tá? Então é uma medida muito baixa, porque repito para vocês, mecânica de precisão. Então, nós vamos trabalhar com usinagem de precisão. Vamos trabalhar com dimensões, os submúltiplos do milímetro, pessoal. Nós vamos pegar 1 milímetro, ó, a distância, sabe que, ó, 1 milímetro aqui, onde é que nós, deixa eu facilitar. Ó, desse traço aqui do 10 até esse cara aqui, dividido em 1000 partes. Tá entendendo? Ó, esse tracinho aqui nós vamos dividir, desse tracinho até esse aqui, que é 1 milímetro, nós vamos trabalhar ele dividido em 1000 partes, em milésimos de milímetro. Então, essa parte aqui nós vamos utilizar muito pouco. Nós vamos utilizar muito essa parte aqui do sistema inglês, de 16 divisões no intervalo da polegada. Então, 16 divisões, aqui 64 divisões e aqui 32 divisões. Beleza, jovens? Aqui também achei bacana, encontrei na internet aqui uma, uma escala, aqui uma conversão, uma escala de conversão. Então aqui a polegada milesimal. Então 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas, 6 polegadas, 7 polegadas, 8 polegadas. Olha aqui, nós temos aqui o campo da polegada milesimal, que vai ser um assunto aí nas aulas futuras. E aqui as polegadas fracionárias que vocês viram. Olha só, 1,64 avos, 1,32 avos, 3,64 avos, 1,16 avos. Então aqui é para 64 divisões. Essa escala aqui para 32 divisões. Essa escala aqui para 16 divisões. E essa escala aqui em 8 divisões a polegada. Você consegue perceber aqui o denominador? Denominador 64, denominador 32, denominador 16, que é que nós vamos utilizar mais, e aqui o denominador 8. Tá? E aqui o sistema métrico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, 8, 20 centímetros. Então, basicamente, olha, 8 polegadas equivale a 200 milímetros ou 20 centímetros. Ou melhor, essas partes de conversões nós vamos ver nas aulas futuras. Tá? Nós vamos converter quanto que dá 1 polegada e 3/8 em milímetros. Vocês vão aprender a fazer essas conversões. E é de suma importância. Por quê, pessoal? Vamos conversar. Por que nós estamos aprendendo essas medidas de sistema inglês? Nós moramos aqui no Brasil. Pessoal, as máquinas operatrizes, elas estão no sistema métrico. Então, se você for fazer uma rosca, digamos, 7/8 lá, passo 16 fios, 11 fios, você vai ter que converter a polegada para o sistema métrico. Porque os anéis graduados das máquinas estão
no sistema métrico, em milímetros, em, em centésimos de milímetros. Então, para você saber qual que é a profundidade certa para fazer uma rosca no sistema inglês, você vai ter que converter. Então, muitas outras situações você vai ter que converter, fazer um embuchamento lá que está um ajuste em polegada, você não vai conseguir achar, não vai ter um micrômetro em polegada. Então você vai ter um micrômetro no sistema métrico. Então você vai ter que converter a medida em polegada para o sistema métrico, para você inserir essa dimensão lá na peça que você vai estar usinando. Então, não só isso, pessoal, polegada aí tá entre nós, tá no mundo todo. Então, compete a vocês que estão ingressando aí nessa área técnica ter esse conhecimento. Então, vocês vão se deparar muito com isso aí no chão de fábrica e na indústria. O sistema inglês e o sistema métrico. Beleza? Dúvidas, curiosidades? Tranquilos? Por enquanto, sim. Ah, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos trabalhar aqui isto aqui, que eu tô achando vai ficar legal. A escala da régua graduada em milímetros. Só para vocês entenderem como funciona. Espero que o simulador ajude aí nós nessa atividade. Ó, por se tratar de um simulador, pessoal, aqui você passaria essa dimensão aqui. Ó, totalizou desse 10 aqui até esse aqui 61 milímetros. Tá? Aqui tá dando 61, mas eu tenho que descontar esse vazio aqui do 10, certo? Então, logo essa peça vai ter 51 milímetros. Ó, aqui 52. Ó, percebo que é uma peça. Opa, calma aí. Opa. Aqui está totalizando 64 milímetros. Mas tem 12 milímetros aqui que está no vazio. Então, 64 menos 12, nós vamos ter o diâmetro desse cilindro aqui com 52 milímetros. Tá? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui, melhor. Estão percebendo que tem um vazio aqui, tá dando 52, mas aqui, ó, 52 deveria ser bem certinho essa face aqui da circunferência com o traço. Então, muitas vezes não consegue-se ter uma dimensão mais precisa com a régua. Então, recorre-se a outros instrumentos, como o paquímetro ou o micrômetro. Então, vai ter uma exatidão total e mais adequada à dimensão. Tá? Então, aqui a nossa régua graduada em milímetros, isso que eu quero falar para vocês. Eu acho que vocês já estão tranquilos quanto a essa unidade padrão que vocês veem lá da infância trabalhando com ela, né, pessoal? Assim, ó, essa régua é que vocês utilizaram lá na educação infantil, no ensino médio e agora no ensino técnico. Então, cada tracinho aqui no sistema métrico equivale a 1 milímetro. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. Pô, mas por que tem um aqui e não 10? Então, tem escalas, tem réguas que tem o 10 aqui, que é em milímetros, não é em centímetros. Então, 10 milímetros, aqui, então, 10 com mais 5 aqui é 15 milímetros, aqui é 20. No paquímetro, vocês vão ter certinho o 10, o 1 e o 0. Mas vai ter instrumentos também no paquímetro que vai estar dessa forma aqui, que 1 equivale a 10, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Beleza? Então, o 9 aqui é 9 centímetros. Mas nós temos que falar 90 milímetros, porque nós temos 90 divisão de 1 milímetro. Tá? Aqui 100 divisões aqui de 1 milímetro, então 100 milímetros, mas é 10 centímetros, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Cada centímetro equivale a 10 milímetros. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 milímetros. Então, esse sistema métrico aqui, eu acredito que esteja ok.
Ou alguém está com dúvida aqui nessa régua aqui graduada, pessoal? Tudo ok? Então, beleza. Vamos nessa. Então, deixa eu ver só um negócio aqui, meus amigos. Aula particular, só 4 alunos, galera. Rudinei, Marlon, Maicon e Henrique. A turma tá pequena, mas é bom que seja pequeno que vocês vão aprender mais ainda. Então lá não vão poder, muitas vezes não vão compartilhar um equipamento lá, uma máquina. Vai ficar específico aí para vocês. Esse é o lado bom. Então vamos nessa. Rudinei, quantos milímetros tem essa peça? Então nós temos uma peça aqui. Quantos milímetros tem essa peça? Vamos lá, Rudinei. Tá na escuta aí, cara? A parte da arranjada? Isso, a peça seria. Aqui nós temos a régua e aqui é a nossa peça, exatamente. Trinta e oito? 38, perfeito. 38 milímetros. Perfeito, 38 milímetros. Então, ó, 10, 20, 30, 35, 36, 37 e 38 milímetros. Muito bom. 38 milímetros. Beleza. Senhor Henrique, qual que é o comprimento da peça? 16? 16. Perfeito. Vocês estão fera demais, galera. Ixi, eu acho que vou encerrar a aula. Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 milímetros. Muito bom. Mylon, qual que é o comprimento, a medida dessa peça, senhor Mylon? Setenta e seis milímetros? 76 milímetros, certo você, Mylon. Parabéns. E o senhor Maicon, qual que seria a dimensão dessa peça aqui, Maicon? 36 milímetros? 36, cara. Aí, vocês estão fera demais. 36 milímetros, isso aí. Show de bola. Aqui tem aquela condição de desconsiderar, mas não vamos ficar trabalhando dessa forma. Então aqui nós temos 60 milímetros menos 8, nós vamos ter 52 milímetros. Então, não vamos ficar fazendo essas conversões, tá? Então aqui vocês vão acabar quebrando a cabeça, mas a ideia sempre vai partir do zero e uma medida final. Então isso que compete a vocês. Tá? Então, nós vamos fazer aqui mais uma. Então, você está aqui no 20, eu tenho que somar mais um. Então, eu parto aqui do 20. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 55. Com mais um aqui que eu deixei para trás, 56 milímetros totaliza essa peça. Tá? Então, caso vocês venham fazer a coleta de dimensão dessa forma em alguma superfície futuramente, vocês vão saber que é possível também. Saber a medida da peça, se aqui tivesse rasurada essa escala aqui, pessoal.
Ah, não, aqui tá rasurado, não vou conseguir coletar a dimensão adequada. Então vem aqui na escala onde é que tá adequada, onde é que tá visível, você consegue coletar a dimensão da peça. Beleza, jovens? Então, seguinte, sistema métrico, acredito que é tudo legal aí para vocês. Agora, esse jovenzinho aqui, ó. Esse aqui que é o bicho feio, pessoal. Então, ó, esse aqui é o sistema inglês. Perceba que não é mais o sistema métrico. Então, nós temos aqui as medidas aqui das escalas menores, aqui os traços da escala graduada, da regra graduada. Aqui um pouquinho maior, aqui os maiores, aqui o maiorzão aqui, que é a metade, então meia polegada, e o bem maior, que equivale aos inteiros de polegada. Então, 1 polegada, 2 polegadas, beleza? Então, como que nós temos essa medida aqui? Ah, olha só, que bobeira é essa? Não tá dando, não tá totalizando a ideia da 5,16, que 16. Um 16. Aqui tá totalizando só isso aqui, pessoal. Olha só, aqui tá o zero. Esse tracinho aqui do zero até esse cara aqui, 1,16. O segundo traço, 2,16. 2,16, mas simplificando 2 dividido por 1, 2 dividido por 2, 1, 16 dividido por 2, 8. Então, 1 oitavo. Terceiro traço, 3,16. Quarto traço, 1 quarto. Quinto traço, 5,16. Sétimo traço, 3 oitavos. Então, seria 6 traços, 6, 16. 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Tá? Então, aqui é conforme nós já conversamos anteriormente, como que funciona essa escala, vamos para autoavaliação. Deixa eu ver isso aqui, autoavaliação. Essa jovenzinha aqui. Agora sim, pessoal. Agora eu quero. A primeira eu vou fazer. A primeira eu vou fazer para vocês e depois vocês vão dar esse resultado aí. Então, olha só. Eu não vou ficar contando tracinho por tracinho aqui, porque eu sei que o intervalo de 1 polegada tem 16 divisões. Então, aqui eu tenho 16 divisões, a peça é maior. Então, eu tenho 1 polegada, 2 polegadas. Agora começa novamente. 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16, 6,16. Ou seja, eu tenho 2 polegadas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Só que não pode numerador par. Então, 6,16 dividido por 2, 6 dividido por 2 eu vou ter 3. 16 dividido por 2 eu vou ter 8. Então, 2 polegadas e 3 oitavos. Então, o comprimento dessa peça aqui, desse objeto, no sistema inglês, totaliza 2 polegadas e 3 oitavos. Beleza? Então, vamos lá. Senhor Mylon, qual que é a medida da peça no sistema inglês? Um onzeavos, é isso? Não. Não. Todo denominador tem 16 divisões, onde toda divisão, ó, até 16, 16, ó, 1, 16, 2, 16, 3, 16, 4, 16, 5, 16, 7, 16, 6, 16, 7, 16, 8, 16, 9, 16, 10, 16, 11, 16, 12, 16, 13, 16, 14, 16, 15, 16, 16, 16. Ó, então 16 sobre 16, 16 dividido por 2, nós vamos ter 1. Então aqui 16 divisões, se nós simplificar 16, 16, nós vamos ter 1. Tá? Então sempre o denominador vai ser
16. Mas depois vai ter que simplificar. Pode ser 16, 8, 4, 2, que seria meia. Mas eu não entendi a parte que você falou ali. Podia repetir, Mylon? Falou 11 avos? É 1, 11, Ah, que você 16 contou avos, aqui. né? Então 8, 9, 10, 11. Tá, contou 11, legal. Só que é 11 o quê? 11, 16 16 avos. avos. 11 sobre 16. Então, 1 polegada e 11, 16 avos. Show de bola. De novo, vai lá. Eu não fiquei contente com a tua resposta. Vai lá, repete lá, Mylon. 3 polegadas e 3, 16 avos. Show de bola. 3 polegadas e 3, 16 avos. Nós temos 3 inteiros e polegadas e mais algumas frações. Essas frações que esse comprimento restante aqui equivale a 3, 16. Ou 3, 16 avos. Muito bom, mano. Isso aí. Vai lá, Henrique. É 4 polegadas e 7 16 avos? Perfeito. 4 polegadas. 4 inteiros, 4 polegadas inteiras e 7, 16. Show de bola. Maicon, tua vez. Uma polegada, 15, 16 avos. Show de bola, Maicon. Perfeito. Olha só, galera. Bacana aí. Então, o que eu falei que vocês podem coletar uma leitura meio que direta. Como eu falei que o intervalo de 1 polegada é 16 divisões, olha só, eu tenho uma divisão a menos aqui para 2 polegadas. Então, eu saí aqui 1 polegada e 15 divisões, 15, 16. Ou também, ao invés de contar tracinho por tracinho, olha só, sabemos que aqui eu tenho 1/4, 1/2 polegada, 3/4. Então, 4 divisões, 8 divisões. Metade de 16 é 8, né? Aqui com mais 4 é 12. Então, poderia pegar aqui, ó, 12, 13, 14, 15. Então, 1 polegada e 15, 16 avos. Então, já tem esses tracinhos aqui que ajudam, muitas vezes, a coleta mais rápida, mais efetiva da dimensão. Beleza? Entenderam aqui? Então, se a peça tem um traço que é menos de 2 polegadas, então eu sei que aqui é 15. Se fosse aqui, 14. Se fosse aqui, 13. Se fosse aqui, 12. Ou 3/4. Vamos lá, muito bom. Então, 1 polegada, você falou, e 15, 16. 1 polegada e 15, 16 avos. Muito bom. Agora é a sua vez, senhor Rudimar. Rudinei, cara. Rudimar é um amigo meu. Eu vi aqui no grupo Rudimar agora. Vai lá, Rudinei. Uma polegada. No caso ali é 12, 16, mas daí tem que simplificar ela, né? Isso mesmo. Vai dar 3 oitavos? Não. Tem 3/4? 3/4, exatamente, Rudinei. Olha só, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui o raciocínio. Perceba que esse tracinho maior aqui é 1/4. Ó, 1, 2, 3, 4. 4, 16. Se for simplificar, nós vamos ter 1/4. Então, o denominador é 4. Os dois traços do mesmo tamanho é esse cara aqui, ó. Então, seria 1 polegada dividido em 4 partes, ó. 1/4, meia polegada, 3/4. Então, aqui é 3/4 de 1 polegada inteira.
Então, 1/4, 2/4, digamos aqui, 3/4. Só que olha só, 2/4 não tem que simplificar? Não, então a metade, né? Então aqui seria meia. Então 1/4, meia polegada e 3/4. Então 1 polegada inteira dividida em 4 partes. Perceba que esse tracinho aqui é maior dos 4. 1/4 e aqui 3/4. 1/4, meia, 3/4, 1. Tá? Mas é isso aí, 12 divisões. 8, 9, 10, 11, 12 divisões. 12, 16, simplificando, você vai ter 1 polegada e 3. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. 12, 16. Ó, é errado. Ó, nem o simulador aceita, porque o sistema inglês tem que ter um numerador ímpar. Esse numerador par aqui tá errado. E se eu colocar um 3 aqui 16, também é uma dimensão errada. Eu tenho que colocar 3/4. Olha só, agora certinho. Perfeito, pessoal. Vocês estão fera demais. Mas para vocês ficarem mais feras ainda, nada melhor que um exercício, né? Tem essa autoavaliação online. Vou propor um desafio aí para vocês. Deixa eu ver o que nós temos mais no simulador. Deu uma travada aqui no computador. Não, aqui seria isso aí. Show de bola. Galera, eu já mostrei aqui para vocês. Vocês estão acessando a sala do Teams aqui de vocês? Ou não? Vocês já acessaram com outros professores a sala do Teams? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês estão numa equipe, pessoal. A equipe de vocês, ela é o eletromecânica. Eu vou ter que alterar aqui. Módulo 1 vespertino. Essa aqui é a equipe de vocês. Então, toda vez, ó, a primeira aula vai estar aqui. Vocês vão ter acesso a essa sala, a essa equipe. Ó, tem 13 convidados, só que alguns tiveram alguns desistentes aí, então vocês estão nessa equipe aqui, beleza? Aqui nessa aba arquivos do Teams que vocês vão acessar todo o material que eu vou estar disponibilizando para vocês. Tá? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês o material de aula. Eu vou criar um novo que vou colocar metrologia, uma nova pasta chamada metrologia. Tá? Esta pasta aqui eu vou carregar os arquivos. Tá? Aqui está sem nada, eu vou carregar essas aulas que nós tivemos hoje. E os exercícios. Ó, então a aula que nós tivemos hoje, deixa eu pegar aqui, vamos lá, metrologia. Está aqui, ó. Vocês viram o histórico da metrologia, o histórico do metro internacional, os instrumentos de medidas simples, e aqui é a parte do sistema inglês. Então, esses 3 encontros que nós tivemos hoje, ó, o que eu vou pôr? Olha só que legal. Vamos fazer o seguinte. Agora sim vai ficar bacana a sala de vocês. Ó, essas 3 aulas vão estar disponíveis para vocês fazerem o download aqui. Ó, tá carregando. Então, se vocês vierem aqui nas aulas, você vai saber que você vai ter essas 3 aulas. Mas deixa eu voltar aqui e vou fazer uma outra situação. Arquivos. Eu vou criar uma nova pasta chamada Simuladores Metrologia. Então, conforme eu vou orientando vocês, eu vou deixando esses simuladores aqui para vocês brincarem, vocês se aperfeiçoarem enquanto alunos, beleza? Então aqui, eu vou carregar aqui, então vocês conseguem fazer o download desses simuladores que eu mostrei aqui para vocês. Então vocês viram a régua graduada em milímetro, vocês têm um simulador que eu passei aqui de autoavaliação,
a escala graduada, regraduada em polegada fracionária e aqui autoavaliação. Então, esses 4 simuladores aqui vai estar aí para vocês fazerem o download também. Beleza? Então, nossas aulas vai ser através desta área aqui, galera. Tá? Então, vou deixar bem claro aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui volta, só por aqui. Ó, aqui então aqui você tem as abas e arquivos das aulas. Então, metrologia vai ter as aulas referente à disciplina. Aqui vai estar os simuladores de metrologia. E aqui a aba tarefas, pessoal. Então, quando vocês clicarem em aba tarefas, aqui vai ter uma tarefa para vocês. Tá? Então, eu vou criar uma tarefa para vocês estarem realizando a entrega. Eu sugiro, pessoal, fazer, como não vou ficar a tarde toda com vocês, a ideia é que também não sufocar vocês às 4 horas em aula virtual, aula online, eu vou apresentar os conteúdos e propor um desafio para vocês. Então, ó, eu vou criar uma tarefa agora para vocês. Um questionário ou uma tarefa nova. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Então, todo mundo tem acesso ao Teams, certo? Sim. Agora, a questão é, quem é que tem computador de vocês 4 aí? Quem que tá no computador? Ou melhor, quem não tá no computador? Quem não tem computador? Eu tô pelo celular só. Ruginei celular. Alguém mais? Os demais têm computador? Eu tô pelo celular também. Quem que é? O eu, desculpa. Eu tenho O computador, né? Henrique? Tá, o Rudinei celular, o Henrique celular também, Henrique. Mas eu tenho computador se precisar. Ah, beleza, menos mal que quando você utilizar o computador, você vai conseguir fazer o download de todo o teu computador aquele material. Então, o que eu Só que sugiro? eu não, Pode falar. só que eu não tô nessa equipe, professor. Não aparece aqui no para mim. Diz que eu não tô em nenhuma equipe ainda. Ah, calma aí, já vamos ver. O Maicon, tem computador, Maicon? Tem. Beleza, o Mylon também. Sim. Então, olha o seguinte, pessoal. Como eu falei para vocês, a ideia é que vocês trabalhem em duplas em função de que alguns alunos não têm o computador para fazer a atividade. Tá? Então, digamos, o Rudney poderia fazer com o Henrique, ou com o Michael, ou com o Mylon. Mas se vocês quiserem fazer sozinhos e fazer a entrega, perfeito, pessoal. Só que eu não sei os demais alunos se eles têm computador. Se não tiver computador, daí vocês têm que se ajudar, né? Tá? Mas eu vou deixar bem à vontade vocês fazerem em duplas ou individual. Né? Então, se o Maicon e o Mylon seria uma dupla e cada um quer fazer individualmente, perfeito, tranquilo. Mas se quiser fazer em duplas, também, tá? Então, vou deixar também para vocês discutirem aí quem é que, para vocês formarem a duplas. Então, o Rudinei com o Henrique, ou com o Maicon, ou com o Mylon, tá? Só que daí um entrega em nome dos dois. Então, até a atividade eu vou deixar o campo para pôr os dois nomes, tá, pessoal? Vai ser no material editável, então vai ser bem tranquilo vocês fazerem essas atividades. Então, vai ser no Word e depois vocês vão carregar na própria tarefa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos voltar lá na nossa equipe. Ó, vocês vão vir aqui na equipe de vocês, que é Eletromecânica Vespertino 1. Tarefas, vocês vão fazer o download da tarefa. Fazer a tarefa, vocês vão anexar essa tarefa novamente. E eu vou atribuir uma nota para vocês. Então, nós vamos gerar um relatório tudo aqui pela plataforma. Enquanto nós estivermos nessas aulas online. Então, vai ser bem, bem bacana nós trabalhar dessa forma. Vamos ver, então, o jovem. Quem é que não está aqui na equipe? Gerenciar canal. Adicionar membro. Vamos ver quem que são os membros que estão aí. Ou melhor, deixa eu ver aqui.
É, Henrique, verdade, meu amigo. Ó, tem o Arthur Henrique, que foi convidado. O Cristiano, ó, o Marlon tá aqui, tá bacana. A Débora não trabalha com vocês. O Gabriel também acredito que seja desistente. Aqui, ó, Henrique. Ó, Henrique.console. Tá convidado, cara. Esse aqui é o teu usuário? Henrique.console 006632. Isso. Então, tá aí na equipe, bicho, vai. Foi convidado. Tem que desbravar aí o Teams do teu computador. Silenciar a luz. Não. Ó, Sidney. Ó, me ajudem aí, pessoal. Quem é que tá. Ó, o Milo estão ativos aqui. O Cristiano tá frequentando? Cristiano, não. Então vamos deletar o Cristiano. O Gabriel. Nem sei quem que é esse aí. Então o Gabriel já era. O João. Falar mais quem tá na aula, que é o André e o Arthur, que não... e o Vinícius. Fica mais fácil. Ah, não. Então beleza. Então o João não. O Arthur, Vinícius sim. Henrique sim. Sidney não mais. Não. Nem o Gustavo, né? Então vamos eliminar esses jovens aqui da equipe. O Magnus também. Então, André, Henrique, Vinícius, Arthur, Rudinei, Maicon e Milo. Tá aí, pessoal. 7 membros na equipe. Vocês foram convidados, tá? Deixa eu ver aqui. Que eu posso configurar aqui alguma situação. Não, mas seria isso aí, meus amigos. Então, vocês vão ter que acessar o Teams e ir lá em equipe. Vocês vão ter equipes. A equipe de vocês é o técnico eletromecânica 1 Vespertino. E aqui o Marcelo da Coreste, que eu vou tirar também. O Matheus, vocês estão trabalhando com o Teams, vocês poderiam estar trabalhando com essa plataforma aqui já, né, pessoal? Mas eu vou postar lá e eu vou orientando vocês no grupo aí, caso vocês não consigam acessar. Beleza? Galera, então, não vou, conforme eu falei para vocês, não vou esticar demais. Não vou trabalhar as 4 horas com vocês. A ideia é que vocês tenham esses conhecimentos prévios, façam um desafio, façam essas entregas solicitadas pelo professor e vamos conduzindo dessa forma. Então, na aula que vem, será na quinta-feira que vem, nós vamos começar a trabalhar com os paquímetros. Então, o sistema métrico. Hoje vocês aprenderam o sistema inglês e o sistema métrico. Na semana que vem, nós vamos aprender um instrumento mais preciso que essas réguas, que essas escalas que eu apresentei hoje. Beleza? Beleza. Alguma sugestão, consideração, curiosidade? Sim ou não, pessoal? Ah, da minha parte, que não. nada. Minha parte não também. De boa, então? Então, um abraço, pessoal. Bom final de semana aí, bom restinho de semana e até semana que vem. Beleza. Qualquer situação, mantenho vocês informados no grupo. Tá bom. Um abraço, até mais. É.